Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui diferente um pouco. Os dois fundos imobiliários muito seguros. Quero mostrar, fazer algumas comparações, né? Não é comparar os fundos em si, mas é refletir, na verdade, sobre isso, tá? Dois fundos muito seguros. Vou expor ele aqui, não vou entrar em detalhes. Já está o primeiro na tela aí, né? Tá? Não vou entrar em detalhes de relatório, mas vou mostrar o relatório bem rápido, muito rápido, tá? Então são dois fundos muito seguros, muito tranquilos, um deles muito antigo, os dois são antigos aí já, tá? Dentro dos fundos, levando em conta que os fundos imobiliários são bem recentes na bolsa, tá? A gente tem um deles aí bem antigo. E fiquem até o final porque eu vou fazer umas comparações bem interessantes e até umas reflexões, tá? É um vídeo assim de fundos imobiliários para quem é bem conservador. Se você é conservador ou se você não gosta de perder dinheiro, tá? E quer refletir a respeito, assista esse vídeo que você não vai se arrepender, tá? Então, o KNCR da Quineia, eu já fiz um vídeo aqui, eu coloquei o nome dele, até do vídeo, assim, meio chamativo, fundo da vovó, para aposentar, aposentadoria tranquila, fundo para cardíacos, né? É bem assim mesmo, ou seja, o que é o fundo para cardíaco, fundo imobiliário para cardíacos? É aquele fundo imobiliário que não vai te dar dor de cabeça, né? Você vai comprar, não vai ter susto, nem susto, tá? Você vai ter, tá bom? Bem tranquilo, a carteira muito segura, né? Já por ser Quineia, já faz uma seleção forte aí, tá junto do Itaú ali. E só escolhendo ativos assim mais seguros, normalmente também pagando menos, né? Tá? Então as CRIs no portfólio dele dão um retorno menor, porque são mais seguras. Então, e outra coisa, ele é todinho esse Czinho aqui, não seja por isso, mas só para lembrar vocês, né? Que ele é de CDI, tá? Não quer dizer CDI, não significa CDI, mas o fundo ele é CDI, tá? Então ele é a carteira dele todinha focada no CDI, Selic ali, então é ligado a Selic sobe, é bom para ele, a Selic cai, é ruim para ele, tá? Ou pelo menos ele vai pagar mais ou menos dividendo. Não diria que é melhor ou pior para ele, porque às vezes a Selic subir não necessariamente é melhor para o fundo, né? Porque ao mesmo tempo vai correndo mais riscos de inadimplência, né? E todo fundo tem risco de inadimplência, tá? Esses dois fundos aqui que eu vou mostrar são talvez os mais seguros da bolsa, os fundos de papel principalmente, tá? Esses fundos de crédito, fundo de papel eu gosto de falar fundo de crédito, tá? Que emprestam dinheiro aí e através dessas cartas de recebíveis aí, certificados de recebíveis, que são os CRIs, os famosos CRIs, tá? Então são muito seguros, mas também tem riscos. Não existe livre de risco, tá? Beleza. Então o preço dele fica na casa de R$ 105. O PVP dele deu uma aumentada recentemente, tá? Quer ver? Deixa eu tirar isso daqui, porque eu quero colocar a taxa, a cotação padrão. Ó. É bom colocar aqui no Investidor 10 a cotação padrão, que dá para ter uma ideia, tá vendo? O preço dele o tempo todo girando na faixa de 102, ó. Porque no começo do ano, final do ano passado, começo desse ano, tava muito se falava de que o Selic ia cair. Tava lá em 12, começou, virou o ano, acho que mais de 12%, e foi caindo, caindo, e agora todo mundo, aí depois todo mundo falava que ia para menos de 10, e agora já estão falando que vai subir de novo, nem caiu para baixo de 10, né? E vai subir de novo, então isso fez ele valorizar, olha só, tá? Então, ele é muito ligado ao CDI. O pessoal fala, o CDI vai subir. Aí todo mundo começa a comprar esses fundos imobiliários que são ligados ao CDI. Tá? É o caso dele. Então por isso que o preço dele deu uma boa subidinha aí nesse último mês, esses últimos meses principalmente. Tá? Aí ficou um PVP de 1,04, mas ainda está num ponto de compra, na minha opinião. Né? Cada um tem o seu patamar aí de compra, mas ele está com um pouquinho de ágio. Mas a ideia aqui é a gente entender. Esse é um fundo muito high grade. Pagou aí 95 centavos esse mês. Paga e você recebe próximo de 1% por mês, tá? Não chega a 1%, mas ele tem pago próximo disso. Depende, é claro, do CDI. O CDI subindo agora, ele melhora o pagamento, é por isso que o preço dele está subindo, tá? O outro, muito seguro também, tá? Tão seguro quanto praticamente, tá? É difícil falar qual dos dois é mais high grade, tá? Eu falaria para vocês, mas daqui a pouco a gente conversa. É o HGCR11, tá bom? Então digamos que é a dupla ali, tá?
O HGCR11 ele já não é só CDI, ele é um mistinho ali, né? Ele mistura tal IPCA e CDI na carteira dele, tá? Então ele tem uma diferença nessa estratégia, vai, digamos assim. Então o CDI vai subir e ele também se beneficia, mas não tanto quanto o KNCR, tá? Da Kinea. E aqui ele era da Credit Suisse, né? Agora é da Pátria, tá? É muito conhecido, muito forte. Uma liquidez diária muito boa. Outro ponto é que aqui a gente vê os dois com excelente liquidez. O KNCR, uma liquidez então gigantesca, né? Bem maior do que essa, tá? Mas os dois com uma boa liquidez aí para você comprar sossegado para a maioria de nós, tá? Então o PVP dele também não tá ali a 1.03. É difícil esses dois aqui, como eles são muito seguros, ficarem abaixo de 1, tá? Chegou ali em 1, tá num ponto ótimo de compra, tá bom? Então ele tem o mesmo estilo, tal, 95 centavos também, os dois pagaram 95 centavos, faixa de preço muito parecida e muito seguro. Quando a gente vai para a carteira deles, olha só, aqui o site da Kinea, bababá, tal, a gente vê aqui a taxa de administração da Kinea, sempre um pouquinho elevada, tá? Mas não tem taxa de performance. A Kinea é muito boa. Essa tabelinha da Kinea também mostra isso, tá? Quanto mais, é bem interessante essa tabela aqui. Quanto mais baixo, mais seguro, tá? Mais alto, é mais inseguro e automaticamente a relação retorno, tá? Então você espera um retorno maior, pelo menos é o que se espera quanto mais alto nesse quadro aqui. Quanto mais à direita, mais CDI é. Quanto mais à esquerda, mais IPCA é, tá? Então a gente tem um Canip. O Canip também é muito seguro. Eu poderia ter colocado ele aqui nessa lista, nesses dois, nessa conversa, mas o Canip ele é para investidor qualificado, tá? Então eu tirei ele. É uma bobagem, né? Não tem sentido nenhum. Ele é mó high grade e é para investidor qualificado só porque ele é IPCA. Eu acho que é porque ele é muito antigo, sei lá, tá? Mas o Canip é para investidor qualificado, então tirei ele da nossa conversa. Então o KNCR está aqui, muito CDI, praticamente 99% CDI, tá? E muito seguro, tá bom? A própria Kinea coloca esse ponto aí. Vamos passar aqui, olha só. Então aqui a gente já vê, tá? CDI mais 2,48, 2,5. Então, é um fundo que se propõe a pegar essa faixa aí, tá? CDI mais 2, mais 2,5, não passa muito disso, então se espera, ó, o CDI agora está em 10,5, 10,5 mais 2,5, tá? Dá 13, então ele vai te entregar 13%, mas aí você vai ter que pagar, a taxa de administração, que vai ser 1%, então você fica com 12, um pouquinho menos que 12, tá? E os custos e tal. Então, um pouquinho menos aí. É o que ele está entregando agora. É um fundo que se movimenta, tal. Fez uma emissão agora recente, cresceu. Então, ele é bem maior do que o HGCR11, né? Ele é um fundo gigantesco. Aumentou a quantidade de cotistas, aumentou a movimentação dele, tá? Muito forte. Olha só. Outro ponto aqui a gente vê que ele é muito seguro, tá? E a pegada dele atual, aquela ali é aquela, a gente viu que o CDI mais 2,5 é a meta dele, é a média dele, né? Mas tá a meta também. Aqui a gente vê a movimentação dele atual. Olha qual que é a pegada dele hoje. Hoje é o CDI mais 2, tá? Em média. Em média, CDI mais 2, olha só, deu aqui uma média de CDI mais 2, porque esses daqui, tal, né, 2.2, 2.4, 2.10, 2.25, teve um aqui que é um volume menor de 2.60. Os dois volumes maiores ficaram próximos, né, os três maiores aqui que dominam ficaram próximo de 2, muito próximo de 2, tá? Então é essa a pegada dele. Isso é considerado bem high grade, tá? Bem alta segurança. A gente vai para carteira se a gente for. Eu já fiz um vídeo, mais de um vídeo, não vou falar agora. Mas a gente pega a carteira dele, altíssimo nível, tá? Vocês vão ver. E ele tem uma concentração aqui que você poderia falar que é estranha. Mas esse emissor aqui, a Brookfield, ela é muito rica, né? Muito rica internacionalmente, tá? Gere aí quase $1 trilhão no mundo. Quase que uma BlackRock aí. Só que é canadense, a Brookfield, e não chega tanto quanto a BlackRock, claro. Mas assim, gigantesca, muito rica, tá? Muito dinheiro, investe bastante no Brasil, em vários países do mundo. É quase que uma parceira da Kinea aqui, tá? Ela chega
a 20% do fundo, mas é costas muito larga, não enxergo riscos, tá? Até porque a Brookfield é só lucro atrás de lucro, tá? Então, bom, KNCR muito seguro. Vamos lá para o próximo. E aguardem, tá? Deixem um like aqui já. Aguardem que eu vou fazer umas reflexões no final com uma comparação bem interessante num gráfico aqui para vocês. Mostrar um gráfico bacana aí, tá? Ó, aí vamos ver, o HGCR agora é da Pátria, tá? Não é mais da Credit Suisse, é a Pátria que está administrando. Copiaram aqui o site, né? Transpuseram para eles, né? Tá? E a gente baixei aqui o último relatório. Então, o último relatório do HGCR11 mostra aqui, ó, muito seguro, pagou a mesma coisa. Na hora que a gente vai para a carteira dele, olha só, tá? Vamos descendo aqui, bem legal esse relatório, tá? Ó, aqui eu vou fazer um comentário com vocês ali, já volto, tá? Que a gente vê que ele é bem distribuidinho e tal. Ele não é tão distribuído quanto o da Quineia, né? Não tem tantos ativos assim na carteira, mas também bem consolidado, tá? Aí, descendo aqui, tá vendo que ele é misto, né? Inflação, IPCA mais CDI, só que mais para CDI do que para IPCA, tá? E ele inclusive veio que alterando aí a sua estratégia, migrando mais para o CDI, bem certinho, né? Seguindo uma característica desses fundos que são mistos, tá? Meio PCA, meio CDI, é que eles são tipo um barco assim, entendeu? O vento bate para um lado, ele vira para lá, bate para o outro, ele vira para o outro, entendeu? Então é uma estratégia interessante isso daí, isso dá uma certa mobilidade para o fundo, né? Pô, o CDI está melhor, vamos aumentar a nossa posição de CDI. CDI está pior do que IPCA, aumenta IPCA. Só que imagina um barco pesado, né? A movimentação é lenta, tá? Não dá para mudar de um mês para o outro. Então tá aí a carteira dele, tá? Pá. Aí aqui, ó. Tá aqui. Carteira bem segurona, tá vendo? A taxa média. Ele chega a ter tão antigo que ele tem indexador IGPM. IGPM é um negócio que meio que saiu de moda, né? Tá? IGPM é um índice tão doido que os fundos hoje em dia praticamente não adotam, as CRIs mesmo. Quase praticamente não tem baseado em GPM, porque GPM é maluquice, né? Maluquice. Ele é muito doido. Quem não sabe, chegou a bater 30% aí na pós-corona, né? Tá? Então, muito doido. Aí tá aqui IPCA, tá? CDI, aí na faixa de 8% quando é IPCA, 6 a 8%, tá? E quando é CDI na faixa de 2, às vezes tem mais, ó, tem uns CDIs aqui a mais, ó, tá? CDIs, ó, CDI 6, tem uns puxadinhos, mas a média dele é bem high grade, né? Tá? Aí tá aqui, vai detalhar tudo, muito detalhado, tá? Muito detalhado, pega bastante garantia, ó, LTV, quanto mais baixo, mais garantia, né? Tá? Muito garantia. Então é outro fundo de altíssimo nível, tá? Uma carteira bem high grade. Aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês a média, IPCA mais 8 e CDI mais 3,6, nem é tanto, tá? Se for ver qual dos dois que é o mais high grade, é o KNCR, tá? Na minha opinião. Mas esse ali, pau a pau ali, seguindo, isso em termos de high grade, tá? Ou seja, de ativos com altíssima segurança ali. Mas os dois são, tá? São os dois pontos ali, os dois ponteiros aí da B3 toda, tá bom? Aí aqui, olha só, voltando, mais uma comparação, um ponto aqui. Aí que eu queria chegar com vocês, a ideia do vídeo de hoje, tá? Então, qual que é a ideia? Você tem dois fundos, eu peguei dois, tá? Você pode, alguém falar, tem um outro aqui, X ou Y, coloca aí, tá? Coloca aí. Eu não coloquei fundos de tijolo nessa comparação, porque eu só quis comparar dois de papel, que dá pra gente, não é nem comparar, é refletir sobre, né? Porque eles têm uma estratégia um pouquinho diferente, inclusive um do outro, né? Mas não é isso, uma comparação entre eles, mas pega os dois mais seguros e uma reflexão, tá? Eu não coloquei aqui fundos de tijolo porque tem uma pegada diferente demais. E aí tem uns fundos aí de tijolo muito seguros também, né? Pega o HGLG, tem o XPLG, tem outros aí de shoppings, né? Tem vários aí no mercado de tijolo e até também são muito antigos. E aí, um ponto do HGCR11 que é bem interessante para a gente refletir é isso aqui, ó. Ele é bem antigão, tá? Um dos mais antigos de todos aí, fundo de papel, desde 2010 no mercado.
E a gente pega aqui essa faixa amarela, esse risco amarelo é ele, tá numa cota de mercado ajustada aí. E aí a gente compara, por exemplo, com os outros fundos, que é esse azul claro aqui, ó, o azul mais clarinho, tá? Lá atrás, que é o IFIX, lá atrás, tá? Então tá aí. A gente pode comparar também com o CDI, que é esse risco aqui, ó, mais suave no meio aqui. Esse é o CDI também perdendo feio, tá? Ele ganha de longe do CDI. O CDI foi muito forte esse tempo aí, mas ele ganhou bem do CDI. Olha só, mesmo no tempo de força do CDI, que é de 2022 para frente, o CDI foi fortíssimo, né? Dificilmente bate. Mesmo fundos imobiliários, assim, muito poucos bateram o CDI nesses últimos 2 anos, principalmente, tá? Aqui o CDI foi fraco, 2019 até 2020. Aí bateu ali 2020, vocês sabem o que aconteceu em 2020, né? O CDI começou a aumentar de forma... O Selic, na verdade, né? E o CDI vem na rabeira. Tá, e aí o HGCR lá na frente, tá? E essa daqui é a cota patrimonial ajustada. Beleza, aqui a comparação não é tão completa, eu vou completar ela, deixá-la bem mais interessante para a gente já já, tá? Mas a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês, olha só, vocês têm dois fundos muito seguro, e os dois já estão aí. O KNCR também já tem quase 10 anos, esse aqui já tem quase 15 anos, tá? Acho que já fez 15 anos, né? Começou em 2010, tá? E sem problemas nenhum na carteira dele, entregando bem mais do que a média dos outros, bem mais do que o CDI, tá? Entregando muito forte. Ou seja, no longo prazo é muito interessante você ter um fundo imobiliário high grade, ou seja, um fundo imobiliário que não vai te dar dor de cabeça, tá? Aí quando a gente passa aqui na comparação, olha só, vamos comparar aqui os dois, tá? Essa comparação tem o HGCR11, o CDI, o IMAB e o IPCA. Eu tirei o HGCR, o KNCR, porque o KNCR ia colocar só de 2017 para frente aqui nessa tabelinha, tá? Ele ia limitar nosso espaço de tempo. Eu quero começar lá de trás, desde 2010, tá bom? Aqui só vai pegar de julho para frente de 2010, mas não tem problema. Aí olha só, então a gente está em fundos de high grade, extremamente high grade, tá? Os dois mais dos fundos de papel, eu diria que são os dois mais, top 2 ali, tá? Cada um com uma os dois eles têm uma estratégia diferente um pouco, né? Um é mais CDI do que o outro. Um é total CDI, o outro é mais CDI do que IPCA, mas os dois, o KNCR faz essa mescla, né? O HGCR faz essa mescla. O KNCR 11 é total CDI. Aí, outro ponto então para a gente fechar aqui o vídeo, tá? O HGCR 11 lá na ponta, muito superior ao IMAB, um pouco superior, mas quando a gente vê os percentuais aqui, a gente vê que é bem acima, né? 363 de IMAB, tá ali, 363 de IMAB. Eu não vou passar o mouse porque senão mudo de local ali. Opa! Tá? 363, 300 e... aqui deu até mais, 367, 424 HGCR estão bem acima, consideravelmente acima, e muito acima do CDI nessa janela de tempo, né? Não chega a ser o dobro, mas muito acima do CDI, isso rendimento total, tá? Soma cota mais distribuição de dividendos, rentabilidade. E o IPCA, que é a inflação, a gente pode até dizer que é tipo a poupança, tá? A poupança fica mais ou menos na faixa do IPCA, fica próximo. Na média histórica, tá? Não que ela seja baseada nisso, mas a média é parecida. E o IPCA, que é o nosso índice de preços aí, inflação, lá atrás, tá? Aí sim dá quase que, sei lá, mais do que 3 vezes e meia mais, tá? O HGCR. Então, olha só a reflexão. Você tem um fundo imobiliário, altíssimo nível, baixo risco, um dos mais baixo risco, esse e o outro também, o KNCR 11, e você vai bater inflação disparado, tá? Então pelo menos é assim, olhando para o passado. A gente não sabe do futuro, mas a tendência é que se repita, tá? Então fica a reflexão, aí correr riscos às vezes para quê, né? Tá? Embora eu corra mais riscos, eu gosto de correr um pouquinho mais de risco, mas uma reflexão aí para quem é mais conservador. Então um abraço, deixa um like, valeu, até a próxima, hein? Falou!